José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a incorporação, fusão e cisão, bem como devolução de capital em bens e direitos. Tudo isso no lucro real por estimativa. Em relação à incorporação, à fusão e à cisão, de acordo com o artigo 232 do Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, de fusão ou de cisão, deverá levantar um balanço específico na data em que ocorrer esse evento, isso é, quando ocorrer essa combinação de negócios. Nesse sentido, considera-se data de evento a data da deliberação que aprovar a incorporação, a fusão ou a cisão, conforme seja o caso. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 232 do Regulamento do Imposto de Renda, o imposto de renda devido nesse caso, ele deverá ser pago até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência do evento, isto é, tem então até o último dia útil do mês seguinte a data da fusão, cisão ou da incorporação. A pessoa jurídica incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida nos termos do parágrafo 4º do 232 do Regulamento do Imposto de Renda, deverá apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano calendário, em seu próprio nome, na forma e nas condições estabelecidas pela Receita Federal, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. Então, também, a pessoa que foi incorporada, a incorporadora, a fusionada e a cindida devem fazer, além de levantar esse balanço específico na data do evento, eles devem fazer a declaração até a data que ocorreu o evento. Então, ocorreu em maio, faz uma declaração de renda de janeiro até maio. E tem o prazo para entregar essa declaração até o último dia do mês subsequente ao do evento. Então, se foi 31 de maio, eu tenho até 31 de junho para, por exemplo, entregar a declaração. Esse dispositivo, no entanto, não se aplica à pessoa jurídica incorporadora nas hipóteses em que as pessoas jurídicas incorporadora e incorporada estiverem sob o mesmo controle societário desde o ano calendário anterior ao do evento. Então, eu vou fazer uma incorporação de uma empresa por outra, na qual os sócios são os mesmos. Nesse caso, então, não se aplica a necessidade de apresentação das duas empresas. Sucessão por incorporação. Os incentivos e os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições à pessoa jurídica que vier a ser incorporada, de acordo com o artigo 233 do Regulamento do Imposto de Renda, poderão ser transferidos por sucessão à pessoa jurídica incorporadora, mediante requerimento desta, desde que observados os limites e condições fixados na legislação que instituiu o incentivo ou benefício em especial quanto aos aspectos vinculados. Então, os aspectos principais a serem observados são o tipo de atividade e de produto e a localização geográfica do empreendimento. Além disso, o período de fruição do benefício e, por último, as condições de concessão ou de habilitação. Essa transferência de incentivos ou benefícios poderá ser concedida após o prazo original para habilitação, desde que efetuada no período estabelecido para a sua fruição. Na hipótese de alteração posterior das condições e dos limites que foram estabelecidos na legislação em relação aos incentivos e benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições, a pessoa jurídica prevalecerão aqueles vigentes à época da incorporação. Então, qualquer alteração posterior de condições ou de limites estabelecidos vai prevalecer aqueles
que eram vigentes então à época da incorporação. Além disso, nos termos do parágrafo 3º do artigo 233 do Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa jurídica incorporadora fica obrigada ainda a manter no mínimo os estabelecimentos da empresa incorporada nas mesmas unidades federativas previstas nos atos de concessão dos referidos incentivos ou benefícios e os níveis de produção e empregos existentes no ano imediatamente anterior ao da incorporação ou na data desta, ou que for maior entre os dois. Em relação à devolução de capital em bens e em direitos, de acordo com o artigo 236 do Regulamento do Imposto de Renda, os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica que forem entregues ao titular ou sócio ou acionista a título de devolução da sua participação no capital social poderão ser avaliadas tanto pelo valor contábil quanto pelo valor de mercado. No caso de a devolução se realizar pelo valor de mercado, segundo o parágrafo 1º do artigo 236 do Regulamento do Imposto de Renda, a diferença entre este, o valor de mercado, e o valor contábil dos bens e direitos entregues será considerada ganho de capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou na base de cálculo do imposto devido, no caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou no lucro arbitrário. Ademais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 236 do Regulamento do Imposto de Renda, em relação ao titular sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme foi avaliado pela pessoa jurídica que estiver devolvendo o capital. Em relação à devolução de patrimônio de entidade isenta, de acordo com o artigo 237 do Regulamento do Imposto de Renda, a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta a título de devolução de patrimônio e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houverem sido entregues para a formação do referido patrimônio, então essa diferença entre esses dois será computada na determinação do lucro real ou, no caso do lucro presumido, adicionada à base de cálculo, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.